aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje nessa quarta-feira maravilhosa, falando sobre o Kevin Durant e comentando, cara, sobre algumas declarações que o nosso querido fanfarrão Stephen A. Smith deu nessa semana sobre o astro do Phoenix Suns. É o seguinte, a temporada do Phoenix foi uma decepção completa. Assim, não tem muito, né, como fugir disso. O time montou ali um baita de um Big Three, na teoria, e foi simplesmente atropelado pelo Minnesota na primeira rodada. E durante toda a temporada, em nenhum momento o Phoenix convenceu. Em nenhum momento pareceu que o Phoenix Suns realmente ia brigar pelo título. E aí, nessa semana, o Stephen Smith falou sobre essa decepção que foi o Phoenix Suns. E, segundo ele, o Kevin Durant foi um dos grandes culpados por tudo que deu errado no time. Ele falou o seguinte, aspas para o Stephen Smith. Kevin é um problema em Phoenix. Nós não vemos isso porque, a princípio, todos estão fazendo seus números. Devin Booker teve os seus 27 pontos por jogo, por exemplo. Mas nos bastidores, todos dizem que Kevin nunca está feliz. Que passou um mês sem trocar uma palavra com o técnico. A verdade é que nunca pareceu satisfeito enquanto esteve nesse time. Tudo o que Kevin quer fazer é jogar quando a bola sobe, mas não está interessado em criar vínculos ou relações com os jogadores do elenco. Ele vive em seu próprio mundo, em síntese. Não é odiado ou faz coisas negativas para prejudicar os seus colegas, mas acumula muitas frustrações dentro de si. Isso só não se mostra para o público porque internaliza coisas demais. O problema de Phoenix não é só Kevin, certamente. Há muitas coisas erradas, mas ele é grande parte disso. Então, você precisa desmanchar essa base. Montar um trio de astros em nome e salários, mas não quando o assunto é produtividade em quadra. Só lembrem que foram a pior equipe em saldo de eficiência em últimos quartos da última temporada. Não conseguiam fechar jogos, para resumir. Então, pelo que eu entendi, o Stephen Smith acha que o Durant foi culpado, né? Acha que o Durant foi um problema, porque ele não se preocupou em criar uma química com seus companheiros, tipo, se conectar com o elenco e tal, fazer aquela boa praça, né? Ele não fez isso, e aí o Stephen Smith acha que isso acabou atrapalhando, acabou sendo um problema e tal. O fato do Durant aparentemente internalizar demais as suas frustrações também foi um problema, porque, né, fez ele ficar insatisfeito, fez ele ficar um mês sem falar com o técnico, com a comissão técnica. Então, meio que o ponto do Stephen Smith é que o Durant foi um problema não pelo que ele fez ou deixou de fazer em quadra, mas por conta de relacionamentos. Basicamente, essa é a crítica do Stephen Smith. O Kevin Durant não foi um bom companheiro de equipe, não foi um cara que se preocupou em criar um bom relacionamento. E aí isso, para ele, acabou sendo um problema e por isso que ele culpa também o Kevin Durant, né, pelo desastre que foi essa temporada do Phoenix. Pelo menos foi o que eu entendi. Se você entendeu de outra forma, se você interpretou de outra forma as falas do Stephen Smith, comentem aí. Mas eu interpretei desse jeito. E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, para mim, culpar o Kevin Durant pelo fracasso que foi a temporada do Phoenix é loucura, tá? É loucura. De longe, ele foi o menos culpado. Porque o que ele precisava fazer, ele fez. Esteve presente
na maioria dos jogos. Ele jogou 75 na temporada regular. E toda vez que ele esteve em quadra, ele entregou. Tanto que ele fechou a temporada com médias de 27,1 pontos, 6,6 rebotes, 5 assistências, chutou 52%, né, no geral, e 41% do perímetro. Pô, você falar que um cara que fez isso foi culpado pelo fracasso do time é loucura para mim. É loucura. Pelo menos metade das vitórias que o Phoenix teve na regular foram na conta do Durant. O Durant carregou esse time sozinho em vários momentos. Em vários momentos. Sempre que o Bill estava machucado, o Durant estava lá carregando o time. Quando o Booker estava machucado, o Durant estava lá carregando o time. Entendeu? Então, na boa, para mim, não existe culpar o Kevin Durant. Eu entendo o ponto de que, pô, é importante criar um bom relacionamento com o grupo e tal, não dá para ficar sem falar com o treinador. Eu entendo esse ponto. Só que, na minha visão, usar isso como argumento para dizer que o Durant é um problema, foi um problema, para dizer que o Durant foi culpado, assim, eu acho exagero. Eu acho exagero. Para mim, o Vogel, por exemplo, foi muito, mas assim, muito mais culpado que o Kevin Durant. O Vogel não conseguiu fazer o time jogar. Não conseguiu fazer o time jogar. O Phoenix não funcionou nem no ataque, nem na defesa. E aí, não passando pano, mas justificando o trabalho ruim do Vogel, a montagem de elenco também não foi bem feita. Você pode pensar, caramba, mas os caras pegaram o Bill, juntaram com o Booker e Durant, pegaram ali o Nurkic, pegou o Gerson Allen, como é que a montagem de elenco não foi bem feita? Não foi bem feita. Porque o James Jones e o Ishibia montaram um elenco que não casava com as ideias do treinador. O Frank Vogel, ele é um treinador de mente defensiva. A prioridade dele, o foco dele é defesa. É ter uma defesa forte. E aí o James Jones e o Ishibia gastaram uma grana absurda para ter o Big Three e completaram o time com caras que não tinham características tão defensivas assim. Por exemplo, qual que era o melhor defensor do Phoenix Suns? Kevin Durant? Era o melhor defensor? Gerson Allen? Royce O'Neal? Pô, desculpa. Quando foi que o Frank Vogel deu certo? Quando ele teve na sua mão Alex Caruso, Anthony Davis, KCP, acho que o KCP tava também, não tava? No Lakers campeão? Acho que o KCP tava. Se eu não me engano, tava. Posso estar enganado, mas acho que tava. O Frank Vogel, ele funciona, os trabalhos do Vogel dão certo quando ele tem grandes defensores. O Phoenix Suns não tinha. Tinha bons defensores, mas não grandes defensores. Então a montagem de elenco, eu digo que a montagem de elenco não foi bem feita, porque eles montaram um time que não casava com o treinador. De novo, isso não passa pano pro Vogel, não é um passar de pano pro Vogel, mas é uma justificativa pro trabalho ruim, entendeu? Então Vogel, Ishibia, James Jones, mas são muito mais culpados do que o Kevin Durant. Na verdade, o Durant nem é culpado para mim, tá? Mas esses caras, assim, quilômetros na frente em relação à culpa. O Bradley Beal, gente, o Bradley Beal foi muito mais um problema pro Phoenix do que o Durant. Bradley Beal quase não jogou e quando jogou não foi bem. Pô, o playoff dele foi ridículo. Foi ridículo. Então, assim, eu não concordo nem um pouco, mas assim, nem um pouco com essa narrativa do Stephen Smith de que o Durant foi um problema. Nem um pouco. Só que aí teve uma coisa que o Stephen Smith falou que eu acho que vale um destaque aí, porque levanta uma discussão. Teve um momento nas falas do Stephen Smith que ele falou sobre a frustração do Durant, né? Ele falou aqui, ó. Ó.
Aqui, ó. Todos dizem que Duran nunca está feliz, que passou um mês sem trocar uma palavra com o técnico. A verdade é que nunca pareceu satisfeito enquanto esteve nesse time. Então, segundo o Stephen Smith, o Duran não em nenhum momento esteve satisfeito, tá? E aí eu quero levantar a seguinte questão. Será que essa insatisfação não pode fazer, por exemplo, o Duran pedir uma troca? Será que o Duran não decide pular do barco por conta dessa insatisfação? Porque essa é meio que uma característica do Duran, né? Sim. Quando as coisas não estão do jeito que ele quer, ele costuma vazar. Ele fez isso em Oklahoma, depois de uma sequência de eliminações. Fez isso no Warriors, depois do problema ali com o Draymond Green. Fez isso no Nets, mas aí no Nets ele tinha toda a razão, porque aquilo lá tava uma várzea. Mas fez isso. É algo que ele costuma fazer. O Duran não parece ser o tipo de cara que gosta de resolver as coisas. Parece que ele fica acumulando ali as suas frustrações, as suas mágoas, e quando chega no limite, ele mete o pé, ele vaza. Será que não pode rolar isso agora, nessa off-season? Será que o Kevin Durant não pode acabar querendo sair do Phoenix Suns? Eu acho que é algo pra gente observar. Eu já falei aqui, se eu fosse o Pat Riley, eu tentaria um contato com o Durant, assim, quando abrisse a off-season, iniciasse a off-season, eu já pegaria o telefone e ligaria pro Durant. Falei, Durant, tá feliz aí em Phoenix? Quer vir aqui pra Flórida, não? Pegar uma prainha, jogar com o Butler, não quer, não? Eu pegaria o telefone e ligaria pro Durant. Eu tentaria explorar essa insatisfação dele. Mas eu faria isso, assim, no ato, sem pensar duas vezes. Então, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso, cara. Vale a pena a gente ficar de olho nisso. Mas, assim, para fechar o vídeo sobre essa questão dele ter sido um problema para o Suns, eu discordo totalmente, tá? Inclusive, eu acho que o Durant foi um dos poucos que entregou o que era esperado nessa temporada, tá? Então, eu discordo totalmente dessa visão do fanfarrão Stephen Smith. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Você concorda que o Durant foi um problema? Você concorda que essa falta de vontade dele de criar um bom relacionamento pode ter sido, né, prejudicial para o Phoenix? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.